bem, mas fez muito pouco para conseguir eliminar o Botafogo nesses 2 jogos. O torcedor do Botafogo tem que estar brabo e com razão, porque foi uma grande decepção, especialmente depois de ter trazido o empate lá em Guayaquil. E o gol, né, com um problema do Botafogo na temporada, que é o goleiro. Para mim, uma falha do Léo Link, né, uma bola defensável, ele chega inteiro para defender e acaba colocando para frente, para dentro. Eu estou sendo exigente demais. Falha, né? Não, acho falha sim. Botafogo tem problema nas 2 metas, né? Se a gente for pensar assim, o Neto não conseguiu encaixar, o Léo Link tem falhado, né, com uma certa frequência, e não tem um homem-gol, não tem um centroavante confiável nesse momento. Isso tem a ver muito com o mercado que o clube fez, né, com os diagnósticos feitos ali por um clube que a estrutura do futebol tem se dissolvido nos últimos meses. A grande verdade é essa. E a eliminação de hoje fica um pouco na conta disso também, tá? É claro que o Botafogo também esbarrou um goleiro que fez uma grande partida hoje, o Contreras, goleiro venezuelano do Barcelona. O Botafogo podia contratar o Contreras, né? Aproveitar, já que eliminou o Botafogo da Libertadores, o Botafogo podia usar esse jogo para pelo menos se beneficiar. Essa defesa é impressionante. A cobrança de falta bola do no Alex trinco, Telles, cara. Ele foi lá buscar, né? E ele fez uma defesa espetacular. Assim, é claro que a gente fala sobre isso. O jogo foi muito pautado nisso. Tem uma outra cabeçada do Arthur Cabral que ele foi muito bem também defendendo. Mas o Botafogo, durante boa parte da partida... Essa foi para fora. Durante boa parte do jogo, o Botafogo foi um time que se precipitou demais quando se aproximou da área, errou passe, gerou contragolpe. Usou dos cruzamentos, errados, por sinal. Decisões erradas, né? E aí, quando era contra-atacado, tinha uma transição defensiva muito morosa. Né? O gol é falha do Léo Link? É falha do Léo Link. Mas se você acompanha desde o erro de passe, a demora no retorno, né, a falta de combate no jogador que faz o cruzamento, o espaçamento entre volantes e zagueiros para defender a frente da área, são pecados que acabam gerando um gol e, infelizmente, acabou caindo na Libertadores. Uma atuação abaixo do Botafogo, né? Pressionou muito, ficou muito no campo de ataque, mas cruzou muitas bolas. Essa é a defesaça, né? E assim, né, Belli, o Botafogo chegou muitas vezes ali na lateral da grande área e conseguiu cruzar, mas diversas vezes cruzamentos muito lentos facilitavam a saída do goleiro do Barcelona, que, olha, deve ter terminado o jogo, vai estar com dor no manguito rotador. Sabe onde é o manguito rotador, ô Belli? É no ombro aqui, né? Porque o que ele subiu para interceptar cruzamentos e evitar a cabeçada de jogadores do Botafogo foi uma enormidade, porque foram muitos os cruzamentos mal feitos. E a falta de leitura dos jogadores do Botafogo, né? Vendo que o goleiro estava sendo absoluto em todos os cruzamentos, por que continuar insistindo nos cruzamentos? Utiliza o jogo rasteiro como alternativa. A gente estava até vendo o jogo, né, antes, e aconteceu uma oportunidade ali de cruzamento, acho que foi o Vitinho que faz um cruzamento, e havia um jogador do Botafogo fazendo ultrapassagem. E de forma livre, porque o Barcelona chegou uma hora que ele estacionou o ônibus. Ele falou, bom, eu não vou ficar me expondo, eu vou segurar aqui, conseguir esse 1-0 fora de casa, da mesma maneira que buscou a classificação fora de casa contra o Argentino Júnior na fase anterior, e estacionou o ônibus e falou, vou me proteger, resta ao Botafogo tentar me incomodar. E o Botafogo com pouquíssima criatividade, e assim, utilizando muitos cruzamentos, tomando decisões equivocadas no terço final, chutando pouco de fora também. A partir do momento que você vê um bloco baixo diante de você, claro, é muito mais difícil você infiltrar naquela defesa. A gente entende em algum momento você utilizar os cruzamentos, mas não estava funcionando. O goleiro estava sendo absoluto. Chuta de fora da área. Tenta um jogo de aproximações para você justamente gerar o mínimo de espaço que seja. Teve um lance, o Arthur já tinha entrado, estava do lado direito do campo. O Vitinho passa por trás dele como um foguete para ir à linha de fundo. Ele faz um cruzamento da intermediária sem nenhum sentido. E você continuar fazendo esses cruzamentos, sem o homem-gol, né? Só complementando o que o Coutinho falou, é completamente inócuo, não faz o menor sentido. A ver se vai haver mais impactos, né, no departamento de futebol do Botafogo, essa demissão, essa eliminação. Ele tem derretido, né? Acho que essa é uma coisa importante para falar. O Departamento de Futebol do Botafogo, por uma questão de gestão do clube, ele tem perdido estrutura mês após mês. Jogadores, não só jogadores, profissionais também. Então, ali no Alex Telles tem recado, né? Opa! Eugênio, ali tem recadinho, né? Três recadinhos. Vamos lá, o grupo não aceita desaforo.
né? Nós não... O grupo merece mais. Não, e o principal é, o futebol não é feito só de jogadores. Essa é... Ele resumiu claro, impossível. aquilo que nós todos estávamos conversando até agora aqui. Bom que né? venha Mas do você acha que o campo. recado é pro Textor? E descobrimos é? uma culpada, viu? E tem mais alguém? A bola, onde segundo o motor, a culpa é da bola. A bola não quis entrar. Aí é a desculpa de sempre, né? Aí é aquela muleta, aquela antiga muleta, né? Do discurso do jogador muitas vezes. Mas o Alex Telles foi muito bem. Não, acho que o recado tá claro. Você com a tem dúvida para quem experiência. é? Você tem dúvida? A experiência do cara, ele Eu pode, acho que é pro Textor. ele tem tamanho para falar. Isso é legal. Porque é o seguinte, ele sabe que a cobrança, às vezes, da paixão é só no jogador, entendeu? E não é só o jogador. Todos têm responsabilidade, mas a gente falou aqui mais das questões administrativas do Botafogo que levaram a este momento do que exatamente do jogo que é problemas fruto dos jogadores, problemas exato. também. Eu estou com o Eugênio, esse grupo é muito melhor do que aquele que o Textor recebeu e começou a trabalhar. Mas no caminho que o Botafogo tomou agora, você não sabe, o torcedor não tem a confiança de quanto tempo esses caras Não vão tem durar também. estabilidade. Daqui a pouco é Nenhuma. o Telles, Ninguém o Alex tem Telles que sai, Botafogo. sai o Montoro, sai todo mundo. Gente, o Botafogo segurou um pouco o Textor, porque se a instituição, porque se ficasse só na mão dele, talvez o Botafogo não teria esse time para pôr em campo. Alguns caras teriam saído também. Você pega o Danilo tem muito valor no mercado. Sim. O Danilo vai ficar num vai e vem? Sim. Ele pode ir para a Copa. Vai, volta, vem, vai, negocia. Então, isso é esquisito, né? E aí fica uma mensagem, para mim, na minha visão, é uma certeza de cada um. Multiclubes, quem topar essa no Brasil corre um risco violento. Porque se multiclubes, ferrou o Botafogo. Mas eu acho que depende do tipo de multiclubes. Não é diferente de um Manchester City, mas é de alguém que... O multiclubes o Vasco entrou nessa. Os caras conseguiram ferrar multiclubes, né? E ferram aqui, ferram outro lá e toma no Vasco. Ferra todo mundo ao mesmo Ferra tempo. todo mundo ao mesmo tempo. Você quer controlar uma coisa que é muito grande e não está preparado para isso. Então... Eu acho que Lembrando que o São Paulo é tentou vender a base para o Marinax. Era o fim do clube. É que essa questão das SAFs aqui no Brasil é nova. Percentual da base. Né? Dessas organizações internacionais também é nova. E o que a gente viu acontecer aqui no Brasil com o Vasco foi entrar numa barca furada de um grupo que não tinha, primeiro, nenhuma expertise, segundo, nenhuma profundidade econômica e nem caráter para fazer o negócio. Os caras aventureiros. Então, e ali, quer dizer, ali a coisa era pior, porque eu acho que ali já se sabia. Cheirava o negócio desse. Não, por outros clubes até. O Genoa tinha acabado de ser adquirido por eles e tinha sido rebaixado justamente tendo sido comprado por esse mesmo grupo. Quer dizer, e tinham muitas críticas em relação à gestão do clube na Itália. Então, o que eu quero dizer é assim, primeiro muito óbvio. Tem algumas coisas que não dá para deixar passar. Estão plantadas ali. Exato. Basta você ir lá, olhar, verificar e falar, não, pera lá, esses caras aqui não, é SAF, é outra SAF. Parabéns aos conselheiros do clube que aprovaram uma SAF dessa. Vale lembrar que até a aprovação de uma SAF dessa passa pelo que é a política do clube. Do Vasco, né? Estamos falando do Vasco. Do Vasco, sim. Porque acho que até o caso do Botafogo, ainda, como a gente está falando, o Botafogo ainda está muito no lucro em relação ao que era. Agora, No lucro, se a gente olhar a para o situação... campo... Não. Se você olhar para o fora do campo, o Rafael deve ter até mais detalhes do que eu. Ele não pagou a dívida da associação e ele fez uma dívida gigantesca para a SAF. É que eu acho que... Se ele sai amanhã, ele aumentou muito o problema econômico do Botafogo. Isso, mas ele tem responsabilizações ali. A dívida dele. Internamente, Jean, Eugênio e amigos, internamente, ninguém vai dizer isso oficialmente. Vou até me arriscar a falar isso aqui em rede nacional, porque é processo de apuração, não uma apuração densa, uma apuração fina. Ninguém vai confirmar o que eu vou dizer agora, mas o que se sabe pelo associativo do Botafogo é que existe uma grande torcida para que apareça alguém que convença o Textor a vender o clube para uma outra entidade que pudesse tocar a SAF.
O Botafogo não vai dizer isso publicamente por 2 motivos. Primeiro, por quebra de sigilo. E segundo, porque existe, querendo ou não, ainda esse sentimento de gratidão que nós estamos subdebatendo aqui. Não tem como apagar o que o Textor permitiu ao Botafogo e ao botafoguense viverem em 2024. É por isso. Oficialmente, podem fazer uma busca aí. Sempre que o associativo é chamado a se posicionar sobre alguma ação do Textor, ou a manifestação é neutra ou ela é explicitamente de apoio. Por quê? Porque isso também é estratégico. O Botafogo Associativo não pode gerar elementos públicos contrários à gestão da SAF. Mas aqui dentro do clube tem muita gente que torce muito, mas muito, para o Textor encontrar um comprador que o satisfaça e automaticamente a SAF do Botafogo... E aí é o grande perigo, né? Encontrar um comprador, porque o Botafogo encontrou um comprador, o Vasco encontrou um comprador, mas que comprador? Mas assim, talvez na situação do Botafogo não, é do Botafogo também, por tabela, por consequência, mas na situação do Textor e do seu grupo, vamos dizer assim, talvez fosse bom mesmo. Já está acontecendo com o Vasco isso. A questão é... Mas não pode ser um pior. Exato, então, mas a questão é, acho que vai ser sempre essa. Óbvio que nós estamos falando de um modelo ainda novo no Brasil. Mas é um modelo já muito batido na Europa, e você tem na Europa clubes comprados pelos mais diversos compradores, com as mais diversas finalidades, né? Tem gente que quer limpar sua barra, limpar a sua imagem. Limpar seu dinheiro. Limpar o seu dinheiro, tem gente que quer ganhar dinheiro, tem gente que faz... Sujar ainda mais, né, Calçade? Tem gente que faz por amor ou por relação com o clube, que acho que é uma coisa já mais antiga, que a gente já não vê tanto assim, mas assim, existem compradores de clube na Europa pelas mais diversas finalidades, e acho que esse é o ponto para os clubes brasileiros, e existem uma série de mecanismos que você tem que utilizar para garantir que o clube não passe por aquilo que passou o Vasco, para garantir que o clube não passe por aquilo que está passando o Botafogo. Claro que são casos diferentes, problemas diferentes e mecanismos diferentes que você pode utilizar. Aí estou falando de coisa contratual, é coisa chata para a gente ficar aqui detalhando. Isso aqui não tem regra, né? Exato, mas existem, e é preciso que isso seja utilizado. Ô Rafa, estamos falando aqui que daqui a pouco vou ter que te liberar, mas eu não quero te liberar, não. Tem mais uma aqui pra ti. Pensar nessa sequência. O Botafogo tem que olhar pra frente agora. Bom, aconteceu aí o que aconteceu hoje à noite, ninguém queria, mas a realidade é essa. Pé no chão, olhar pra frente, tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana. Talvez uma das edições mais robustas, mais difíceis de Sul-Americana de todos os tempos. Eugênio pode até, que é bom nisso aqui, memória com relação ao futebol sul-americano, deve ter mais ou menos uma ideia melhor do que eu. Mas com certeza é uma das mais difíceis. É uma das mais difíceis. O nosso Capitão América aqui é uma das mais difíceis. Chega um momento, você vai falar, 3 competições para o Botafogo. Ih, rapaz, vai ter que escolher, vai ter que escolher. Nesse processo de reconstrução, sei lá que nome a gente vai dar para o Botafogo. Quais deveriam ser as prioridades? Bom, acho que assim, a principal, pelo menos o que me vem à cabeça de imediato, é entender efetivamente o que é o planejamento para a sequência da temporada sem a Libertadores. E aí passa muito pelo Textor, obviamente, que é o dono do negócio, passa pelo Martin Anselmo, se de fato ele vai ser o técnico que vai pilotar todo esse processo, passa por uma leitura macro de elenco. Aí o Botafogo estabelece o que ele quer nesse ano. Ter uma campanha condizente com as tradições do clube no Brasileiro e beliscar uma Libertadores, ir o mais longe possível na Copa do Brasil, tem estofo para fazer o mesmo na Copa Sul-Americana com essa majoração técnica que a edição de 2026 vai trazer em comparação a outras edições. Enfim, tudo isso tem que ser debatido. E o Botafogo tem que fazer isso, penso, de maneira imediata e explícita. O torcedor tem que ser comunicado do que o clube pretende em 2026. Profissionalismo, para mim, é isso. Depois, você trabalhar as mazelas técnicas do elenco. O Botafogo precisa ter mais um centroavante? Precisa. Você fez referência há pouco do conteúdo da nossa live pré-jogo, que eu fiz lá com a Glaucia Santiago e o Arthur Rocha, em que eu falei assim, o Botafogo precisa de atacantes. Quem vê o Botafogo, o elenco do Botafogo, tem 9 atacantes.
Mas todos eles têm qualidade para poder aguentar um tranco de uma temporada de alta exigência? Obviamente que não. A maioria não tem. Mas acho que precisa pontualmente de um jogador de área, que seja mais confiável. Precisa melhorar também as opções para o meio-campo, porque ficou muito claro, e vocês já debateram isso aqui, eu concordo, que a juventude do Montoro e do Barreira pode ser um entrave para jogos de maior exigência, como foi, por exemplo, o jogo de hoje. Então você tem que debater as minúcias. Resolver o gol. A torcida do Botafogo hoje Eu ia te perguntar uma isso. façanha. Esse é um. Então, assim, porque hoje o Léo falhou, hein? Bizarro. Então, ele falhou, mas assim, parece que é mais cômodo o torcedor atribuir a quem já está em baixa uma situação maior do clube do que talvez responsabilizar melhor quem de fato tem essa responsabilidade, que no caso é o Textor, né? Mas tem que ter um goleiro, lógico. Os dois que aqui estão não trazem confiança para o torcedor e, obviamente, não trazem confiança para o time. Você vê em campo, os caras estão tensos. Então, assim, William, acho que eu ficaria até 2 da manhã, invadiria o Sport Center 4 e a gente teria aqui muito insumo para falar sobre o futuro. Sabe qual é o futuro do Botafogo? Domingo, Flamengo aqui, clássico. Já tem essa. E nós sabemos o quanto que um clássico é determinante para muita coisa no futebol brasileiro.